E aí, gente, tá chegando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e agora é hora de dar os meus palpites sobre os jogos e também algumas dicas para quem participa do Cartola. Tem um jogador importante que não vai estar em campo nesta rodada de meio de semana, hein? Vamos direto aos jogos. Quarta-feira, 7h30, Santos e Chapecoense em São Paulo, na Vila Belmiro. O Santos vai ter a volta do Vanderlei, para mim um dos melhores goleiros em atividade no país. A Chapecoense é a 13ª colocada e pega o Santos, que é terceiro, fixo no G6, né? Tem 24 pontos. Na minha opinião, dá Santos neste jogo. Também 7h30, Vitória e Grêmio. O Vitória que contratou o Danilinho, que passou pelo Galo, passou pelo Fluminense e é o pior mandante. Só fez 5 pontos até agora neste Campeonato Brasileiro jogando em casa. A Vitória, que é o 19º, está na zona de rebaixamento. Pega o Grêmio, que é vice-líder, tem 28 pontos. E atenção, não vai ter o Luan, um dos craques do campeonato. Também não tem o Michel, que na minha opinião é um baita de um jogador, um volante com muita chegada ao ataque. É um belíssimo jogador. Bolonhos continua fora, machucado. Mesmo sem o Luan, para mim o Grêmio é favorito, vence lá em Salvador. 9 horas, a Ponte Preta recebe o Coritiba. A Ponte Preta é só a 16ª colocada. O Coritiba está em 12º, muito irregular o Coxa, que não vai ter o Alexandro, que não faz um grande campeonato, mas é um jogador experiente que, num momento como esse, pode ajudar bastante. O Coritiba é só o 12º colocado, como eu falei, e acho que vai vencer lá em Campinas. A Ponte Preta perdeu para o Bahia na última semana lá, em casa, lá no Moisés Lucarelli, e não tem demonstrado aquela força toda que a gente conhece. Por isso acho que o Coritiba vai vencer lá. Avaí e Corinthians. O Avaí só fez 6 pontos jogando em casa. Pior do que ele, só o Vitória. É a segunda pior campanha como mandante. O Corinthians é o melhor visitante. Fez 16 pontos, é o líder do campeonato, tem 36 pontos. Conta com as voltas do Arana e do Rodriguinho. Ou seja, bons reforços, são 2 bons jogadores. E na minha opinião, o Corinthians vence o Avaí. Lembrando que o Corinthians, que é o time que tem a melhor defesa, só levou 7 gols, enfrenta o Avaí, que é o time que tem o pior ataque, só fez 9. Minha opinião, dá Corinthians, jogo às 9 horas em Florianópolis. Então vamos agora para os jogos das 9h45 dessa quarta-feira. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo contratou o Diego Alves, uma baita contratação, um goleiro muito bom, um goleiro que deixa o Valência e assinou com o Flamengo por 3 anos. Enfrenta dois times de G6, né? O Flamengo é quarto com 24, o Palmeiras é quinto com 22. O Palmeiras não vai ter o Guerra nem o Edu Dracena. Para mim, um jogo de empate lá no Rio de Janeiro, jogo lá na Ilha do Governador. São Paulo e Vasco também 9h45. São Paulo, 18º, só tem 12 pontos. Pega o Vasco, que é o 9º colocado e que não vai ter nem o Nenê, nem o Luiz Fabiano. Apesar disso, né, o Vasco começou a recuperar um pouquinho seu desempenho fora de casa, venceu o Vitória por 4-1, e o São Paulo não vence há 9 jogos e, na minha opinião, não vai vencer esse jogo também não. O Vasco vai arrancar um empate no Morumbi e vai agravar ainda mais a crise do São Paulo. Também 9h45, Independência, Galo e Bahia. O Galo é só o 11º colocado, pega o Bahia, que é o 14º. O Galo vai ter a volta do Fábio Santos. Pode ter o Alex Silva mais uma vez na lateral. O Marcos Rocha foi poupado no último jogo contra o Atlético Goianiense. Lembrando que o Galo é o time que fez mais pontos fora de casa do que em casa neste Campeonato Brasileiro. Acho que volta a vencer no Horto, volta a crescer dentro de casa nessa partida contra o Bahia. Jogos agora de quinta-feira, 19h30. Fluminense e Cruzeiro, jogo lá em Mesquita, lá no Jolite Coutinho. O Fluminense é um caso semelhante ao do Galo que eu estava comentando. São 9 pontos em casa, 11 fora. Uma campanha bem diferente essa do Fluminense. O Cruzeiro, que é o 7º colocado, pode ter a volta do Ezequiel, a lateral direito. É um time que também não fez muitos pontos jogando fora de casa. Conseguiu uma vitória importante contra o Atlético Paranaense jogando em Curitiba, mas eu acho que vai sair com um empate dessa partida contra o Fluminense. O Fluminense que faz muitos gols e toma muitos gols também, né? Recife, Sport e Atlético Goianiense. O Sport é o 8º, saiu do G6 na última rodada.
Pega o Atlético Goianiense, lanterna com 8 pontos, só fez um pontinho fora de casa. O Sport não vai perder essa oportunidade não. Na minha opinião, vence em casa e pode, de repente, com a combinação de resultados, voltar ao G6. Fechando a rodada, 9 horas, Curitiba, Atlético Paranaense e Botafogo. O Furacão é só o 15º colocado e o Botafogo voltou para o G6, venceu o Sport. É o 6º colocado. É um jogo muito difícil. Sempre na Arena da Baixada eu sempre considero um jogo muito difícil, apesar de que o Atlético Paranaense não tem tido um bom desempenho nesse ano lá. Em compensação, fez o Corinthians tropeçar, empatou fora de casa na última rodada, fico com empate neste jogo lá em Curitiba. Passando aqui o G6 rapidinho, Corinthians 36, Grêmio 28, Santos e Flamengo 24, Palmeiras e Botafogo 22. O Z4, Avaí tem 13, São Paulo e Vitória tem 12 e o Atlético Goianiense tem só 8 pontos. É isso, estão aí os palpites, algumas dicas para quem vai escalar alguns jogadores aí no Cartola. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal e em breve eu vou vir com mais novidades. É isso, gente, um grande abraço e até a próxima.